Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Williams dos Santos Lúcio, da ETEC, professora Luzia Maria Machado Arujá. E neste vídeo eu quero mostrar como incluir os POAs de uma forma mais rápida, de uma forma mais dinâmica, tá bom? Antes de incluir o POA, o que eu quero ressaltar que era importante termos? O que é legal a gente já ter aqui no computador é o plano de curso aberto, do curso que você seleciona, e também o calendário acadêmico, para verificarmos as datas, para vermos as nossas datas. Além disto, o que eu recomendo? Nós termos em um Word os textos comuns que nós utilizamos lá no nosso POA, que nós já havíamos utilizado também lá no POAD e podemos utilizar no POA. Por quê? A parte de competências, habilidades e bases são padronizadas, tem que estar exatamente iguais ao plano de curso. Já as partes de metodologia, atividades propostas, instrumentos de avaliação e estratégia de recuperação, nós que definimos. E normalmente isso não muda tanto na parte textual. No dia a dia a gente pode adaptar, incluir alguma coisa. Mas basicamente no dia a dia, como metodologia, a gente faz uma aula expositiva e dialogada, com apoios de slides, vídeos e textos extras. Depois nós enviamos algum material de apoio para os alunos, como slide ou narração, tá ok? E dentro dessa metodologia, a gente já pode deixar escrito o desenvolvimento das atividades de recuperação contínua, que também tem que ser colocado dentro das metodologias, as devolutivas que nós passamos para os alunos, ou seja, as análises dos projetos enviados e feedbacks, e também já colocar aqui a abordagem das competências socioemocionais. Então, neste contexto, são trabalhadas as competências socioemocionais de autogestão, confiança, responsabilidade. As competências, cada professor vai colocar de acordo com o componente, com a matéria, com a sua abordagem. Mas esse texto, estando aqui já no texto padrão, a gente reduz o número de vezes que nós iremos escrever. Já fica salvo certinho lá no POA e no momento da chamada a gente apenas acrescenta aqui alguma informação adicional, alguma metodologia nova que a gente aplicou. Porque basicamente aqui eu abordo as diversas metodologias possíveis, tá bom? E eu tenho um texto de metodologia para a primeira aula, por quê? Em todos os cursos, na primeira aula, eu faço a minha apresentação e apresento as bases tecnológicas e critérios de avaliação. E aplico também uma avaliação diagnóstica. E aí depois eu coloco a abordagem das competências socioemocionais. Ou seja, em todos os componentes, na primeira aula eu utilizo esse texto e nas demais aulas, esse texto. Caso eu acrescente alguma atividade ou tenha algo a mais, no dia da chamada eu apenas adiciono aqui. Isso evita uma repetição. Nas atividades propostas, também. Aqui eu já coloco basicamente todos os tipos de atividades que eu utilizo no semestre. Então, questionários com questões abertas ou fechadas, que serão pelo Microsoft Forms, fórum de troca de conhecimento colaborativo, produção de áudio, texto ou vídeo, debate individual ou em grupo e estudos de caso. Então, eu colocando essas ferramentas lá, no dia da chamada, eu só vou selecionar qual delas eu efetivamente usei. Se eu usei alguma ferramenta diferente, aí eu acrescento, tá bom? Instrumentos de avaliação, também, resolução de exercícios pelo Forms, avaliação da apresentação oral feita por áudio MP3 ou vídeo MP4, interação no Teams ou no fórum e produção de texto no Word ou no Teams, pelos comentários, tá bom? Então aqui basicamente eu tenho análise de vários tipos de estratégias e ferramentas de avaliação. E nas estratégias de recuperação contínua, também eu tenho o meu texto padrão. Disponibilização de textos e vídeos para revisão dos conceitos, atividades relacionadas aos conceitos abordados quinzenalmente, plantão de dúvida ao vivo semanalmente, sugestão de conteúdos complementares, atividades específicas para alunos com baixo desempenho. Então, aqui basicamente eu consigo atender a todos os alunos com essas estratégias, tá bom?
Então esses textos aqui me dão muito mais velocidade no preenchimento. Agora vamos lá no NSA para vermos o processo. Então, eu já estou com o NSA aqui aberto. A gente vai lá na área do professor e coordenador. Cadastro, POA e primeira opção, abrir POA. Beleza. Vou maximizar aqui para ficar melhor. Vou pedir para vocês acompanharem o cursor do mouse, né, para ficar mais fácil a visualização. Vou escolher a habilitação. Aqui no caso eu irei no curso técnico em logística. Escolherei o módulo do componente, ó, segundo módulo. Componente curricular. Escolherei aqui o componente de planejamento, programação e controle da produção. E o bimestre, trimestre, que aqui no caso é o primeiro. Aqui eu poderia aproveitar o do semestre passado, mas eu farei outro vídeo mostrando esse procedimento. Aqui eu vou considerar que nós estamos fazendo do zero, porque grande parte das matérias são novas, mudou o plano de curso, então digamos que eu vou fazer do zero. Abrir POA. Abriu. Primeira dica, importar as datas do calendário. Isso facilita muito o processo, já estará vinculado com o calendário da sua escola. Beleza. Importei as datas, quinzenalmente, foram importadas. Aqui está a razão de eu ter o calendário, só para fazer um checklist rápido, ó, para ver se estão certinhas. Ó. Vamos lá, ó. 26/7 a 5/8, ó. 26/7 a 5/8, tá ok. 9/8 a 21/8, 9/8 a 21/8, ó, tá ok, abrange todo o período. Depois, 23/8 a 3/9. Aqui, ó, abrange esse período. 8/9 a 17/9, que é daqui até aqui, abrange todo o período. 20/9 a 2/10, esse período aqui. E 4/10 a 8/10, ó, que é esse período aqui. Então, todo o primeiro trimestre está sendo contemplado aqui, tá bom? Isso normalmente vai sempre certo, dificilmente o sistema erra, porque ele está vinculado com o calendário da instituição, da unidade. Mas, né, pelo menos o primeiro POA que você for fazer, dá essa verificada para ver se está certinho. Beleza. Agora aqui, primeiro ponto são competências, depois habilidades, bases, metodologia, depois atividades e depois os instrumentos. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos em cada data. Como que eu faço para ficar mais produtivo? Eu preencho em todas as datas, primeiramente, a competência. Eu não faço linha a linha, data a data, item por item. Por quê? Porque aqui eu teria que copiar e colar 6 vezes em cada data, ó, porque eu tenho 6 campos, tá bom? Eu copiando a competência e colocando logo em todas as datas que eu vou usar ela, eu reduzo o número de vezes que eu copio e colo. Então vamos lá, ó. No componente de PPCP, deixa eu ir lá no plano de curso, vamos maximizar ele aqui, ó. Planejamento, programação e controle da produção. Eu tenho 3 competências. Na primeira base, na segunda base tecnológica, normalmente eu utilizo a primeira competência. Se bem que no dia a dia a gente acaba abordando todas, tá? Então, isso é bem tranquilo. Mas vamos lá, ó. Vou copiar aqui a competência 1. Ctrl C. Volto lá no NSA. Seleciono a primeira data, primeira quinzena. Competência 1 eu vou utilizar aqui. Ctrl V. Ela já foi copiada. Clique OK. Vou usar ela aqui novamente na segunda quinzena. Então, continua sendo a competência 1. Clique OK. Vou utilizar ela novamente na terceira quinzena. Será a competência 1. Clique OK. Ou seja, aqui eu reduzi 2 operações de copiar e colar. Nas 3 próximas quinzenas, eu vou abordar a competência 2. Ó. Então, copio ela aqui. Copiei. Ctrl C. Vou aqui. Seleciono a quinzena. Competência 2. Coloco ela. Competência 2, novamente. Coloco ela. E a competência 2 de novo. Coloco ela. Beleza. Então, já preenchi todo o campo de competências de todas as datas. Volto aqui na primeira data,
primeira competência, agora eu vou vincular as habilidades relacionadas a ela. Vou lá no plano de curso, entro aqui no plano de curso, digamos que na primeira quinzena eu vou abordar essas duas primeiras habilidades relacionadas à competência 1. Então, copiei, volto no NSA, já está selecionada, né? Já havia deixado selecionada, 1, a primeira será 1.1, ó. Então, coloco 1, digito aqui o que eu copiei, Ctrl V, colar, ó. Ele já organiza para mim, que será a 1.1 e a 1.2, relacionadas à competência 1. Dou OK. Está preenchido. Vou na segunda quinzena, mesmo processo, ó. Seleciono a competência, ainda abordarei aquelas habilidades, 1, Ctrl V, coloquei. Beleza. Aqui na próxima quinzena, eu já vou para as próximas habilidades, ó, relacionadas à competência 1, 1.3. Então, copiei, Ctrl C, volto no NSA, clico aqui na quinzena, seleciono a competência 1, porém é 1.3 agora. Digito 3 e coloco. Beleza, 1.3, dou OK. Aqui na quinzena de 8.9 já é a competência 2. Então já vou pegar aqui as habilidades da 2, 2.1 até 2.5. Ctrl C, volto aqui no NSA, seleciono a competência, marco 1 e Ctrl V, colar. Olha lá, 2.1, 2.2, 2.3 até 2.5. Está OK. Seleciono, faço o processo novamente nas outras duas quinzenas. Ctrl V e Ctrl V. Opa, perdão. Deixa eu selecionar aqui, não tinha selecionado. Ctrl V. Beleza. Estão preenchidas as duas primeiras etapas de todos os campos. Volto na primeira data, agora vem as bases. Vou lá no meu plano novamente. Professor, e a competência 3? Isso ficará para o segundo bimestre, tá? Não vou abordar tudo de uma vez. Então agora eu vou nas bases, ó. Primeira base tecnológica, Ctrl C, que eu vou utilizar lá nas primeiras quinzenas, ó. Então, já está selecionada a quinzena, aqui a base tecnológica 1, Ctrl V. Foram. OK. Segunda quinzena, continua sendo a base tecnológica 1. Então, novamente 1, Ctrl V. Terceira quinzena, eu vou pegar o finalzinho da base tecnológica 1, ó. Tá aqui. Ctrl C. E coloco ela aqui. Ctrl V. Beleza. As três próximas quinzenas é a base tecnológica 2. Vou no plano de curso. Olha aqui a base tecnológica 2. Seleciono. Ctrl C. E volto no meu POAL. Seleciono a quinzena, base 2, está lá, aqui novamente, e aqui novamente. Beleza. As próximas bases eu abordarei no próximo trimestre. Então aqui cada professor conhece, né, o seu material, o seu plano de curso. De repente algum componente eu precisaria abordar também essas bases no primeiro trimestre. Aí aqui como eu conheço o componente eu sei que eu não preciso, tá bom? O professor tem que conhecer detalhadamente ali a matéria que ele vai lecionar e aí fica fácil o processo. Voltando no NSA, metodologia. Como eu falei, ó, na primeira data eu vou me apresentar os critérios de avaliação e tudo mais. Então eu vou lá no meu Word, copio a minha metodologia padrão da primeira aula. Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Para as próximas quinzenas, eu vou usar aqui a outra metodologia, que abrange as diversas modalidades e que eu posso, na hora da chamada, fazer algum ajuste.
Ctrl C, volto no NSA, segunda data, Ctrl V, OK. Terceira data, Ctrl V e OK. Quarta data, Ctrl V e OK. Quinta data, Ctrl V e OK. E a sexta data, Ctrl V e OK. Beleza? Agora, atividades propostas. De novo, vou lá no meu Word. Tá aqui, ó. Questionário, fóruns, tudo mais. Ctrl C. Volto no meu NSA. Primeira data, atividades, Ctrl V e OK. Volto aqui para as datas, ó. Segunda data, atividades, Ctrl V e OK. Terceira data, volto nas atividades, Ctrl V, OK. Quarta data, vou nas atividades, Ctrl V e OK. Quinta data, vou nas atividades, Ctrl V e OK. Sexta data, vou nas atividades, Ctrl V e OK. Agora falta só os instrumentos, que eu também não vou digitar. Eu já tenho aqui, ó. Instrumentos que abrangem os diversos tipos de atividades. Ctrl C, volto aqui, ó. Já está selecionada a última data. Vou colocar da primeira para ficar certinho. Ctrl V, OK. Vou na segunda data. Opa, peraí que não... Ah, selecionou? Não, tá aqui. Ctrl V e OK. Volto aqui na terceira data. Ctrl V e OK. Volto na quarta data. Ctrl V e OK. Volto na quinta data. Ctrl V e OK. Volto na sexta data, Ctrl V e OK. Então, acabei aqui a primeira parte do cronograma. Tudo certinho, ó. Todos com bases, atividades, ó, ferramentas. E aí, na hora da chamada, eu só vou selecionar aqui, efetivamente, qual foi a ferramenta que eu usei. Abordei essa base, qual foi a atividade que eu propus para os alunos, tá bom? O restante estará ok. Caso você aborde mais algum conteúdo extra na metodologia, um vídeo, alguma indicação de leitura, você vai digitar apenas esse conteúdo extra. As bases estarão contempladas, tá bom? Aí tem o campo novo, estratégias de recuperação. Clico nele. Aqui eu tenho que digitar quais as minhas estratégias de recuperação contínua, que eu também já tenho, ó, o meu texto pronto, que abrange qualquer problemática, que basicamente eu consigo atender aqui o caso de diversos alunos e caso seja necessário no seu componente, você complementa ele e deixa ele salvo como um padrão para todos os seus POAs, para facilitar o seu trabalho. Volto lá no NSA, Ctrl V, está aqui a estratégia, clique em salvar. Salvei as estratégias. Cronograma feito, estratégias feitas, vou aqui em gerar POA ou marcar como pronto. Clico nele. Aqui, ó, tem o histórico das alterações. Tudo que você fez, o sistema registra, ó, incluiu, alterou. Aqui falta o quê? Falta apenas eu marcar pronto para avaliação, para o coordenador poder avaliar, aprovar ou pedir algum ajuste. E aqui eu posso também baixar o arquivo em PDF. Tá bom? Então, o processo fica muito otimizado, porque aqui, se eu for fazendo linha a linha, data a data, eu vou copiar e colar essas mesmas informações diversas vezes, cada uma no mínimo 6 vezes. Multiplica 6 vezes 3 aqui, 18. Mais a base tecnológica mais 6 vezes, 24. Eu vou reduzir aqui 24 operações de copia e cola. Isso em tempo ganha muito tempo.
além também da parte de metodologia, da parte de atividades, de instrumentos. Tudo isso otimiza, tudo isso a gente ganha tempo, que a gente sabe que é muito precioso no nosso caso. Para ter uma ideia, eu comecei a gravar esse vídeo 8h27. Explicando para vocês, eu demorei 14 minutos. Se fosse fazendo só o processo aqui do POA, os últimos que eu fiz eu gastei 8 minutos. Então, a cada 8 minutos eu tenho um POA pronto. Pensando em ter muitos POAs, ajuda bastante, tá bom, pessoal? Então, eu não vou clicar em salvar o meu, porque eu vou depois fazer nesse mesmo item a gravação usando o POAD do semestre passado, tá? Mas aqui eu clicaria em pronto para avaliação e o coordenador avaliaria. Eu agradeço a atenção de todos. Em breve eu colocarei o vídeo utilizando o POAG do semestre passado. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.